Esperando as pessoas entrarem aqui na live. Tudo bem, gente? E esse frio, hein? Não vejo a hora de mandar ele embora. Comprei roupas novas, inclusive uma delas tá aqui. Isso não quer dizer que eu quero que ele fique, porque tá muito frio aqui em São Paulo. Não sei onde vocês estão falando. Mas aqui em São Paulo tá muito, muito, muito frio. Bom, eu vou falar hoje sobre o lugar da madrasta nas relações parentais. Isso não quer dizer que não possa falar dos padrastos, não possa falar dos pais e das mães em que o parceiro tem, o ex-parceiro, pai das crianças, encontrou uma nova parceira. Então, todo mundo pode vir nessa live. Para começar, se vocês... Acho que legal, a gente tem vários assuntos sobre esse tema, sobre maternidade, tem paternidade, tem lugar das mulheres, tem várias coisas sobre esses temas dentro do nosso Instagram, no @divapraelas aqui no Insta, mas também tem vários vídeos interessantes, eu acho interessante pelo menos, no nosso YouTube, que é youtube.com/desenvolviverpsicologia. Tem bastante coisa, bastante conteúdo, bastante coisa pra pensar, pra gente pensar juntas, tá? E aí, gente, esse tema... Ai, cadê minha cola? Esse tema partiu... Na verdade, é um tema que eu gosto. É um tema que eu penso bastante. É um tema que aparece em consultório. Mas um tema que tá muito, muito, muito na minha vida. Né? Principalmente porque quantos amigos a gente tem que se separaram, tem filhos, né? Relacionamentos, pessoas da família. Então... esse é um tema... Tô lembrando agora que eu pensei numa coisa. Esse é um tema que tá bastante em pauta, né? Bastante gente fala disso. Eu queria começar essa live dizendo uma coisa. Se vocês são casados com os pais dos filhos de vocês e não tem nenhuma relação, quer dizer, não tem filhos da relação anterior, enfim, ou se vocês são casados há milhões de anos e tal... isso não quer dizer que vocês são super privilegiados. Isso não quer dizer que vocês são os mais corretos do mundo. E quem separou é o errado, é a família destruída, né? Então, eu acho importante começar o nosso bate-papo assim. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, porque vem de uma questão cultural... A gente foi ensinado a que o casamento é pra sempre, independente do que aconteça. A não ser que a mulher faça coisa errada. Se a mulher fizer coisa errada, você pode separar. Mas se for o homem que fizer coisa errada, por favor, né? Por favor, não. A mulher é obrigada a ficar nessa relação. Então, óbvio que eu tenho famílias muito saudáveis, com crianças muito saudáveis, muito obrigada. Mas eu tenho pais separados com crianças saudáveis também. Então, é isso que eu quero dizer, assim, não é porque a família, não é porque o casal separou que a família foi destruída, né? Não é porque o casal separou que esse filho vai ter problemas. Porque esse é um discurso que a gente conhece, eu ouço direto no consultório, eu escutei hoje, inclusive. Separei, então tem que mandar a criança pra terapia. Não necessariamente. Agora, depende de como você leva essa separação. Então, não é porque vocês não são casados que essa criança vai ser problemática, né? Não é porque vocês não são casados e a pessoa tem outro relacionamento que essa criança vai apresentar algumas questões. Não vai, né? Pode ser que não apresente. Então, o que eu quero dizer com isso? Fui super radical no começo, mas pra dizer isso, assim, porque muitas vezes a gente aguenta um relacionamento porcaria, né, um relacionamento que faz mal, que isso é tão prejudicial ou mais prejudicial para a criança que uma separação. Então, eu tô dizendo isso porque eu ouço pessoas, a gente tá 30 anos casado, porque isso que é um privilégio, porque as pessoas não sabem mais o que é ser casado hoje em dia. Gente, as pessoas não sabem mais o que é ser casado hoje em dia, ok, parte porque talvez os casamentos sejam mais ínfimos. Pode ser, mas muita parte porque as mulheres não estão mais aceitando qualquer coisa dos homens. Então, queria começar assim, né? Logo, pá, pra gente chegar chegando. A separação é dura,
né? Mas a separação é muito dura, principalmente pela perda de rotina da criança. Então a rotina vai mudar. Os vínculos que essa criança tinha quando esses pais eram casados também vão mudar. Então o pai que ela via todo dia, dormindo na mesma casa, hoje ela não vai ver mais, né? Então vamos colocar ali o quadradinho, o padrãozinho, ela vai ver o pai a cada 15 dias. Então assim, óbvio, essas coisas vão mudando. A separação, gente, ela é muito dolorida para todo mundo. Acho que até para algumas pessoas um pouco menos, mas é dolorida igual. Também é dolorida, né? Então, assim, dizer que a criança não vê toda essa dor dos pais é ingenuidade. A criança vê que os pais sofrem, né? A criança vê que o clima tá tenso. A criança vê que os pais estão brigando por conta de, sei lá, do sofá, do dinheiro ou de coisas até maiores, assim, tirar da escola, não tirar da escola. Quantas crianças na separação dos pais teve que mudar de escola particular para a escola pública, porque a situação financeira mudou. Então, assim, a criança ela sofre pelas mudanças como o adulto sofre, né? Às vezes a gente subestima as crianças. A gente acha que as crianças entendem muito menos que a gente, quando na verdade as crianças entendem muito mais, elas são muito menos complicadas do que os adultos, né? Os adultos, eles tornam tudo mais complexo. Então as crianças muitas vezes entendem muito mais o que é uma separação do que um adulto. É só explicar. E os adultos vivem em umas de não contar nada pra criança, de não falar, de não conversar, de não ser claro. Ela não precisa passar por isso, mas ela já tá passando. Ela não precisa saber os detalhes da separação, mas ela já tá vivendo os detalhes. Então, assim, não quero falar, mas deixa ela viver, o que não faz um pingo de sentido. Então, assim, gente, entendam que as crianças entendem mais do que a gente, são muito mais compreensivas. Que as conversas salvam muitas vezes os traumas, né? Mas, bom, entrando um pouco na pauta de hoje, que é quando esse adulto, seja pai ou seja mãe, se relaciona com outra pessoa. Por que eu falei das madrastas? Porque, óbvio, a gente tá aqui pensando nas mulheres, né? Então eu vou separar madrasta e padrasto, porque as mães, quando colocam, né, outra pessoa na relação com o filho, também tem essa dificuldade. Então, pausa dramática. Então, primeiro, vocês precisam fazer combinados com esse pai, madrastas, né? Então, estão se relacionando com uma pessoa que você já sabe que tem filhos. Então, já parte daí que você teve certas aceitações. Então, você já aceitou uma pessoa que tem filhos, né? Então, você já sabe que você vai ter que lidar com essa criança. E sabe que... Tava lembrando de uma frase que é assim, criança é igual pum, a gente só aguenta o nosso, né? Toda criança é chata desde que não seja nosso filho. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, né? Pais e mães, né? A criança, ela só é legal porque é nossa filha. Para os outros é uma criança chata, né? A criança pede, né? A criança pede para brincar, a criança tem muita energia, enfim. Dificilmente frequenta os mesmos lugares que a gente, por aí vai. Mas enfim, então você já aceitou que aquele cara tem filhos, né? O filho, filha. Né? Então, a partir daí, você já se colocou num lugar de madrasta. É que eu não sei se essa palavra me remete a coisas ruins, mas eu acho que tem a ver também com as minhas minha infância, né? Mas madrasta é um nome que eu acho péssimo. Mas, enfim, é esse o nome, enfim. Né? É isso. Tanto que em inglês eles nem usam o termo, eles usam stepmom, que é, né, uma mãe postiça, sei lá como é que eu traduziria isso. Mas que sim, ocupa um lugar de mãe. Bom, mas tudo depende do acordo que você faz com essa pessoa, né? Essa pessoa que tá com você. Então, o quão eu posso ir na relação com o teu filho, né? Que lugar eu tenho na relação com o teu filho? Né? Posso dar bronca? Não posso dar bronca? Posso dizer coisas? Não posso dizer coisa? Posso brincar? Não posso brincar? E aí eu fico pensando assim, né? Eu acho interessante que as pessoas confiam no outro
no parceiro, na parceira, pra morar na mesma casa. Então, eu confio em você o suficiente pra gente morar na mesma casa. Mas eu não confio em você pra criar meu filho. Eu acho isso tão engraçado. Pra dizer engraçado, não. Interessante. Né? Porque assim, não, do meu filho cuido eu. Meu filho quem manda sou eu. Do meu filho, né, você não dá bronca, você não acha, você não pode ter opinião. Isso eu acho muito interessante. Então assim, por que do seu filho eu não posso ter opinião? Né? Por que é óbvio que nessa relação pai e filhos, né, pai e filha, pai e filho, é uma relação única. E a esposa do pai realmente não interfere nessa relação. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando num âmbito de colocar limite. Então, assim, a criança tá dentro da minha casa e eu tô vendo ela mexer, tô dando um exemplo aqui, tá? Mexer na faca, né? Ela vai se machucar e eu não posso falar nada, né? Eu não posso dizer, amor, não pode mexer em faca, solta a faca, né? Então, é isso que eu coloco em pauta, sabe? Então, a gente confia na pessoa pra dormir do nosso lado, pra dividir a vida, mas não confio na pessoa, que a pessoa vai ter consciência suficiente pra lidar com o meu filho. Se você acha que ela não tem consciência suficiente pra lidar com o seu filho, não case. Pra mim é muito simples, né? Porque essa pessoa não consegue nem isso, não consegue outras coisas, né? Então, essa é uma coisa que eu sempre venho falando, porque vejo isso acontecer e eu acho isso muito interessante, né? É uma coisa pra gente pensar. Tem uma outra coisa, né, nesse âmbito da criação, que a criança às vezes não aceita, né? Essa madrasta, essa ordem do outro. Então, assim, você não é minha mãe, então você não manda em mim. Não manda mesmo, né? Madrasta não manda. Mas madrasta tem... Eu entendo que madrasta, como uma tia, tem condições suficientes para colocar limites numa criança, né? Então, não, ninguém manda em ninguém. A gente orienta. E cabe a gente, adulto, né? Cabe aos adultos explicar isso para a criança. Que não é da ordem do mandar, é da ordem do orientar, é da ordem do ajudar, é da ordem do apoiar. O problema, pode ser errado. O problema é que às vezes nós adultos não somos tão adultos assim, né? Deixa eu colocar aqui carga, senão minha colinha vai pro espaço. Nós adultos não somos tão adultos assim. Então, quantas vezes a gente também não compete com essa criança, né? Então, não compete a atenção do pai com essa criança. Quantas vezes a gente não compete força com essa criança? Eu posso mais sim, não vai fazer isso, né? Quantas vezes a gente não se irrita porque acha que aquela criança tá repetindo a fala da mãe? E aí tem uma competição entre mãe e madrasta, né? Ex e atual. E aquela criança é a portadora da fala da mãe? Sim, né? E eu acho que as mães sabiamente devem usar isso. Ela é portadora da fala da mãe, sim. E quantas vezes a gente não compete com essa fala da mãe, né? Quantas vezes a gente não vira pra criança e fala assim, sua mãe não sabe de nada. Nossa, sua mãe não colocou... Ouvi esses dias. Nossa, sua mãe não colocou uma roupa de frio aqui, sua mãe também não sabe arrumar mala, né? Quando, na verdade, o nosso lugar... Primeiro, como mulher, vocês sabem que eu tenho essa chatice mesmo. Eu acho que a gente precisa apoiar uma outra. Então, sua mãe é incrível, sua mãe é demais. A sua mãe é quem te cria, faz isso muito bem. A sua mãe é uma guerreira, né? E fortalecer esses lugares femininos para essa criança, sendo essa criança um menino ou uma menina, né? Mas muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente coloca essa mãe no não sabe... Olha aqui, fez pra provocar, que porcaria, sua mãe te ensina errado, né? Ou quando a mãe... colocaram aqui. Ou quando a mãe manda a filha doente e não fala nada. Sim, tem isso, né? Eu entendo o que vocês estão falando, que às vezes essa mãe aqui,
ela também tem dificuldades de lidar com esse outro lugar de uma mulher que não é uma maternidade. A madrasta não é mãe. A madrasta entra num lugar de cuidadora. Que lugar? Não tem. Então é um lugar de madrasta. Esse é o lugar, né? Não é um lugar de mãe, mas é um lugar de cuidadora. Que seja 2 dias, 4 dias por mês. Mas cuida. Mas tem que cuidar, né? Óbvio que o que eu chamo de cuidado, de novo, é um cuidado, gente, que eu teria com qualquer criança. Então, qualquer criança que pega uma faca na minha frente, eu vou lá e dizer, amor, não pode pegar faca, anjo. Isso aqui não é pra você, isso aqui é de adulto. Beijo, tchau. Né? Mas cuidado, por quê? Porque o pai não pode deixar na mão da madrasta a responsabilidade de cuidar dessa criança, de criar essa criança, de dar atenção, de pega o filho no final de semana, deixa com a madrasta e vou jogar futebol. Não, esse filho não é meu. A ideia de você pegar teu filho 4 dias no mês é você entreter o teu filho, é você cuidar do seu filho, é você, né, dar atenção. Então, o que eu penso sobre isso, né? Eu acho que sim, a gente tem que ter cuidado com madrasta como cuidado com qualquer outra criança, repito. Né? Então, assim, não pode falar palavrão. Mas a minha mãe deixa. Sim, na sua casa você pode falar. Na minha casa não se fala palavrão, por exemplo. Né? Então, colocar regras de que, olha, na sua casa funciona de um jeito. Aqui funciona de outro. E tudo bem, não tem certo e errado. Né? Pode funcionar das duas formas. Né? Pode funcionar dos 2 jeitos. Não é porque uma casa funciona diferente da outra que uma é certa e uma é errada. E é essa competição que a gente vai criando sem perceber. Né? Então, sua mãe tá errada. Sua mãe não sabe fazer. Sua mãe isso. Né? E a gente vai criando uma competição, uma rivalidade que coloca a criança contra a própria mãe. Que coloca a criança num papel de escolha. Ou a minha mãe, ou a esposa do meu pai e meu pai. Né? Meu pai e a esposa estão do mesmo lado, claro, imagino que sim. E minha mãe, então eu tenho que fazer uma escolha. E não tem que fazer escolha. Né? A criança não tem que fazer isso. Essa coisa de você gosta mais do papai ou mais da mamãe? A criança não tem que fazer escolha. Ela pode conviver muito bem com esses 2 mundos. É só o adulto ensinar. Como é que o adulto ensina se nem o adulto sabe? E é esse meu ponto. Né? Nós, como adultos, também precisamos entender que a gente tem dificuldade de lidar com certas coisas. Né? Que a gente tem certas rigidez. Nós temos certa, não sei falar, mas certa rigidez, né? Que às vezes a gente foi criado de um jeito super rígido, com um monte de regras. Será que a gente precisa criar o nosso filho assim? Pergunta, não sei. Mas o filho dos outros, a gente tem que perguntar para os outros como o outro quer que crie. Né? Mas eu acho errado. Ok. Né? Uma coisa é a gente falar de coisas universais. Vou falar de novo. Subir em cima da mesa porque a mesa vai cair. Pegar uma faca. Tô falando de coisa universal. Ter que pôr uma blusa porque tá frio. Tô falando de coisas universais. Né? Coisas que obviamente vai fazer mal pra essa criança. Agora, tem outras coisas que são cuidados básicos. Tá? Tem que comer, né? 3 refeições por dia, no mínimo, tal. Tem outras coisas que são muito mais sutis, que são da ordem do tom da casa dela. Então, exemplo, quantidade de televisão que vê por dia. Que programas pode ver e pode não ver. Na casa dela, ela pode ver esses programas, né? Na minha casa, não. Mas eu vou dizer assim, não vejo na sua casa. A gente também, do mesmo jeito que a mãe confia na gente, né? No pai, no caso, mas indiretamente em você. Para colocar essa criança contigo, você também precisa confiar nessa mãe, é ela que cria. Quanto tempo mexe no tablet? Isso é uma coisa que é dela, né? A gente não pode interferir. Enquanto na nossa casa, né, tem regras próprias. Né? Na casa dos outros, a gente tem que confiar no outro. Tem que confiar que o outro vai fazer de certas formas, né? Eu não tomo refrigerante na casa da minha mãe. Se der pra não tomar refrigerante na tua casa, legal. Se não der, porque todo mundo toma,
vai tomar refrigerante. Que pena, que chato, mas não vai matar a criança tomar um copo de refrigerante no final de semana todo. Então eu fico pensando que precisa criar uma relação de confiança entre pai e aí madrasta junto e essa mãe, né? Uma relação de confiança, uma relação de não competitividade, uma relação de que os dois estão certos, tá tudo bem, né? Dá pra coexistir as duas coisas no mesmo mundo, não tem que escolher mamãe ou titia, sei lá, madrasta ou sei lá o quê, né? E de novo, ter um contrato com esse pai, né? Ter um contrato do que você pode fazer, o que você não pode, o que você se sente confortável, o que você não se sente, o que ele quer, como ele quer conduzir as coisas, como ele não quer, né? Porque a sua relação afetiva também não pode ser atravessada, né? Por isso, de novo, contratos muito claros. Lugar de mãe, já diz, é da mãe, né? Ou da cuidadora materna, né? Entendam. Mas o lugar de madrasta nunca vai ser de mãe, né? Tenha seu próprio filho, se você quer ser mãe, né? O lugar de madrasta é lugar de madrasta, né? Um lugar de cuidado, mas que precisa também e mas seria muito interessante se conseguisse fazer essa ponte entre, né, as duas casas, entre as duas criações, entre essa, né, de novo, essa não competitividade entre as mulheres. Tô vendo aqui o meu rascunho. Tem uma outra coisa que eu acho importante, que eu fiz um en passant, mas eu acho importante a gente falar mais profundamente, que é esses recados que a mãe vai passando através da criança, né? Eu não acho totalmente ruim, vou ser bem honesta. Não acho totalmente ruim, acho bom até. É claro que dependendo da mãe, né? Dependendo da pessoa. Da mãe não, mas dependendo da pessoa, a pessoa passa recados mais agressivos, né? Então, do tipo, não deixa o seu pai falar isso com você, que a única pessoa que manda sou eu. Não deixa a mulher do seu pai falar isso, porque pode falar pra ela. Quem manda sou eu, se ela vier falar alguma coisa, aí eu vou brigar com ela. Então, eu acho muito complicado a gente manipular, porque isso é uma manipulação, uma criança, né, pra uma conversa que deveria ser entre adultos, né, pra uma provocação, obrigada pela palavra, né, então fica uma provocando a outra. Então, de novo, eu acho que até pode dar recados do tipo: nossa, papai, esse horário eu tenho que pôr uma blusa. Minha mãe falou que eu tenho que dormir 10 horas. Né? Que esses recados a gente vai passando através da criança para a criança também saber se cuidar. Mas recados provocativos, né? De novo, de competição, talvez não seja da boca da criança que tenha que sair. E a gente tem que ser adulto o suficiente para aprender a lidar com essa situação. A gente tem que ser maduro o suficiente, não sei nem se a palavra é maturidade, mas enfim, já foi. Maduro o suficiente para saber que tem outras formas de lidar com isso, né? Que a tia também pode ser boa, assim como a mãe. Que o pai também pode ser bom, assim como a mãe. Que essa mãe, por mais incrível que seja, e por mais que ela tome a maior parte dos cuidados dessa criança, ela nunca vai ser a única pessoa importante na vida desse ser, né? Ela nunca vai ser a primordial, e não precisa ser a primordial para ter amor, né? A gente pode ter amor e reconhecimento de outras formas. E eu fico pensando até no que eu acho muito mais complexo, se vocês acham, né? Não sei se vocês concordam comigo. Tô olhando aqui meu rascunho enquanto isso. Mas assim, tem uma coisa que eu acho muito mais complexa, que é quando a mãe começa a namorar. Por que eu acho mais complexo? Porque, de uma certa forma, o lugar do homem numa relação, ele é um lugar de mais limites, né? Então, o homem vem para colocar limite na criança. E aí, quando essa mãe começa a namorar, de uma certa forma, esse homem também não toma o lugar do pai, mas toma um cuidado
um cuidado paterno, né? E aí essa mãe fica entre o limite de, e aí? Eu vou deixar essa pessoa entrar na vida do meu filho, se colocar, existir... Nossa, eu pensei em outra coisa agora da gente falar. Existir aqui, até que ponto ele pode entrar, né? Porque assim, de uma certa forma, de novo, a mulher fica num lugar de fragilizada e o homem esse herói, né? Será que ele precisa entrar nesse lugar de herói da criança? Será que ele precisa entrar nesse lugar de rigidez para existir uma relação? Então, é tudo isso que eu acho muito complicado. Muitas vezes, na verdade, estou falando isso, mas a minha realidade, o que eu escuto aqui no consultório, não sei se vocês têm a mesma referência que eu, mas eu vejo homens, na minha casa não, assim, na família não tem essa percepção. Mas eu vejo muitos homens aqui no consultório, assim, que são padrastos, e que esses padrastos são inexistentes na vida da criança. Ah, isso é padrasto? Ah, ele tá lá. E assim, esse é o limite. É um limite tão bizarro, né? Tão fino. O limite entre você não é o cuidador principal, você não é o pai, você não ocupa o lugar de pai, porque você é padrasto. As regras eu que coloco, né? Então você não coloca regras, mas você pode replicar as minhas regras para um limite da inexistência de nem conseguir olhar para essa criança. Então essa criança está com um problema e muitas vezes esse cara nem olha. Possivelmente porque se for pai também não ia olhar. Não é nem questão de ser padrasta, é questão de ser homem e não ocupar esse lugar. Mas muitas vezes porque ele não entende o limite de se eu não posso colocar regra, eu não ocupo lugar nenhum. E não, ele tá ali, ele pode ocupar vários lugares. Cuidador, apoiador, amigo. É que assim, eu fico meio sem jeito de falar essa história do amigo, porque padrasto é padrasto, amigo é amigo, né? Madrasta é madrasta, amiga é amiga. Mas vou dizer aqui a palavra amigo no sentido de apoiar, no sentido de estar do lado, no sentido de escutar, de acolher. Né? Então não precisa mandar, não precisa ordenar, não precisa para existir na vida dessa criança. Tem outros papéis que você pode ocupar. É só você querer, né? Mas é muito interessante como muitas vezes esse padrasto tem um lugar completamente inexistente. Ou eu tenho inclusive isso na família de um padrasto que ocupa total lugar de pai. Tudo bem, cuida da criança desde muito pequena, né? Que já é uma adulta hoje. Mas que ocupa um lugar de pai, assim, de um jeito até... Como é que é a palavra? Devorador mesmo, né? De super ocupado, aquele lugar ser dele, daquele lugar... ele manda, ele desmanda, ele faz. E aí, sempre fica aquela coisa do sim, ele ocupa um papel de pai, chamo de pai, mas ele não é. Então, esse conflito muitas vezes não existe. Tenho amigas, inclusive, que esse é um fato, ele não é meu pai biológico, mas trato como tal, né? E não existe diferença. Como eu tenho pessoas que sim, que essa questão do ele não é meu pai de sangue, então a qualquer momento pode me abandonar, não tem obrigação nenhuma, isso existe. Então, essa é uma relação muito, muito delicada e muito caso a caso, né? Porque se eu ficar contando caso aqui, eu vou ficar a noite toda. Porque muitas vezes essa relação de padrasto-madrasta, quando desde muito cedo, quando essa pessoa ocupa real esse lugar de pai e mãe, é um lugar também mais frágil, né? Geralmente é um lugar que a criança entende que eu só existo. Essa minha relação com o meu pai-drasto só existe enquanto essa relação dos meus pais, do pai-drasto e da minha mãe existir. Se essa relação não existir mais, né, eu não vou ter mais essa conexão. E que não é verdade, não precisa ser verdade. Mas é uma fragilidade que existe, né? E aí, assim, desse tipo de coisa que eu fico pensando, né? O quanto a gente vai se colocando em lugares
que não precisam ser nossos, né? E que a gente poderia ter um lugar de um vínculo muito mais forte, mas a gente fica se preocupando com coisa menor. A gente fica se preocupando com competitividade, a gente fica se preocupando com que casa é melhor, a gente fica se preocupando com o que na verdade essa criança precisa de apoio, de olhar, de acolhimento, né? Enfim, vou ler aqui a resposta, algumas coisas que vocês colocaram, que eu acho que eu li bem en passant, mas tem umas coisas bem interessantes. Eu tenho uma esposa e uma enteada de 16 anos. E estamos vivenciando o contato adolescente com drogas, descobrimos há pouco. Eu, como madrasta, converso mais com uma amiga. Consigo orientar mais, porque não tenho papel de educação e emoção misturadas. Eu acho também, eu concordo com você. O ponto com as crianças com as drogas é bem mais profundo, né? Porque não adianta a gente dizer assim, não use. Não use, a propaganda diz. Mas o ponto é o quanto essa criança, essa adolescente, precisa de um apoio, de um acolhimento, de um lugar do lado, né? De uma pessoa que olhe pra ela. Porque toda drogadição, fatalmente, geralmente, tá, gente? Mas nunca vi caso de drogadição que isso não existisse, que não exista traço de abandono. Então, é interessante essa criança, esse adolescente, ter um papel, ter um lugar que ele possa se sentir acolhido, né? Que ela possa sentir que ela pode contar, que ela possa sentir que essa pessoa não vai embora. E é isso, né, que é o fazer essa relação acontecer independente do seu casamento. Fazer essa relação ser possível porque você gosta da criança, né? Porque você gosta da adolescente, porque tem um amor ali, não só porque ela é filha da sua parceira, né? Da sua esposa, se chamou, né? Da sua esposa. Então, eu acho isso interessante a gente pensar, né? Uma conversa mais amiga, concordo com você. Fica numa competitividade desnecessária, mas o amadurecimento é tudo. Acredito que o tempo é o aliado nas animosidades. Gente, mas assim, né? Vou ser honesta também. Gente, eu tô falando de maturidade, a Márcia foi na minha também de falar de maturidade. Talvez porque a mãe não dê espaço. Sabe mãe que quer ser tudo? Sim, digo que já foi assim. Concordo com você. É isso mesmo. Essa mãe que precisa ser heroína. Mas você sabe, Má, que eu tava pensando aqui, que a gente parece muito imatura quando tem ciúmes, né? E pode até ser uma imaturidade. Mas, gente, tá tudo bem ter ciúmes, né? Tá tudo bem a gente olhar pro ex-marido e falar assim, putz grila, esse mala sem alça, inútil, conseguiu casar, né, de novo, e ainda vou ter que dividir a atenção da minha filha com o inútil e a esposa do inútil, né? Então, tudo bem a gente não gostar, tudo bem a gente ter raiva, tudo bem a gente ter inveja, tudo bem a gente ter ciúmes. Eu quero dizer tudo bem. A gente tem que dar vazão pra esses sentimentos mesmo. É isso que eu quero dizer tudo bem, tá? Tipo, não adianta você ficar fingindo que, nem tenho ciúmes, e claramente tem. Nem tenho ciúmes da minha filha, mas tem. Né? Então, assim, eu acho que a maturidade é a gente assumir, perceber os ciúmes que a gente sente e tentar reverter, né? E não deixar esses ciúmes tomar conta das tuas atitudes. Fico pensando que é um pouco por aí, que é isso que é maturidade, sabe? É isso que eu chamo de maturidade. Não é não sentir as coisas ruins, mas é perceber as coisas ruins, né? Os sentimentos ruins e tentar dar umas desviadas disso, né? Não deixar ele aflorar, não deixar você tomar atitude por conta de ciúmes, por conta de raiva, por conta de inveja, né? Então, isso que eu acho muito interessante. E aí, eu fico pensando assim, né? Eu tô com um caso aqui de uma amiga que mandou, amiga da prima, que andou, acho que depois a gente pode até falar disso no História da Prima, que mandou um caso e tal, questões que vem acontecendo com ela e com a enteada. Mas é muito difícil quando a mulher tem muita opinião, quando a mulher tem muitas regras, tem muita atitude, não é regra de rígida e chata, mas assim, quando a mulher tem muita atitude e o pai da criança não tem nenhuma, né? Então, é isso que eu fiquei pensando em alguns casos.
Porque muitas vezes a mulher é assim, cara, isso não pode, isso é um absurdo. Aí o cara tá assim, assistindo a televisão. Ah, não. Ah, meu, tudo bem. E parece que a mulher tem muito mais cuidado com essa criança do que o cara. Eu acho que esse é o conflito maior, né? Quando você vê... Eu, dizer até por mim. Né? Porque, gente, convivo com isso o tempo todo. Esse é meu dia a dia aqui no consultório. Vejo famílias o tempo todo, vejo crianças o tempo todo. Né? Então, assim, eu tenho opinião sobre tudo. E eu tenho opinião sobre tudo desde que eu nasci. Então, tem outro problema. Então, de uma certa forma, eu acho que isso é certo e isso é errado. Isso deve ser feito de um jeito e ser feito de outro. Se o pai da criança que tá comigo não tiver tanta opinião, achar que, isso aqui tá de boa, eu vou ter que engolir seco a minha opinião. E dane-se que eu sou psicóloga, e dane-se que eu atendo criança, e dane-se que eu tô formada há 1000 anos, né? Porque a decisão é sempre do progenitor, do cuidador principal, pai ou mãe, no caso. Né? Então, assim, cara, não é bom ficar assistindo de férias com ex com uma criança. Já fiz isso, inclusive. Minha filhada, quando ela era mais nova, via de férias com ex e eu nem sabia o que era. Não sei se vocês sabem o que é, mas o programa da MTV, que tem bastante coisa inapropriada pra gente, né? Pra adolescente, pra criança. Bom, enfim, resumindo. Ela assistia. Na casa dela ela assistia. Com a mãe dela ela assistia. Na minha casa não assistia. Né? Na minha casa acho que a gente podia assistir uma coisa mais legal. Mas eu vou fazer o quê? Se a mãe permite. Né? Qual é o meu lugar? A mãe permite. Né? Na casa da mãe a mãe pode fazer o que quiser. Né? Então, é isso. Assim, a gente também entender que a gente pode ter 1000 opiniões. Mas nem todas as nossas opiniões valem ser levadas a cabo. Nem todas as nossas opiniões valem a gente... Precisam ser ditas, consideradas, feitas. Não é o que eu acho certo, não é porque eu acho certo que isso precisa virar uma regra universal. Até porque isso é uma opinião nossa, isso é um jeito nosso de fazer as coisas. Então, o quanto que a madrasta também precisa dar uma engolidinha nos sapinhos, né? Uma engolidinha nas opiniões. Digo isso até por mim, né? Tô vendo aqui opinião, mas os dois concordam em fazer isso, eu engulo aqui, ó, meu sapinho e fico tranquila com a minha verdade pra mim. Nem sempre a gente precisa expor tudo que a gente pensa, né? Às vezes as pessoas não querem saber o que a gente pensa. E tá tudo bem, né? Às vezes as pessoas não perguntam a nossa opinião. E tá tudo bem, vamos guardar a linguinha na boca. Isso serve pra madrasta, mas serve pra vida, viu, gente? Então, se ninguém perguntou, já falei isso 1000 vezes aqui, eu falo 1001. Se ninguém perguntou tua opinião, guarda a linguinha na boca, não fala, né? Você não tem direito de dar opiniões, de emitir coisas sobre o outro, críticas sobre o outro, se isso não for solicitado, se isso não é o teu lugar, né? Ai, gente, eu tinha até pensado em outra coisa pra falar aqui, mas você acredita que fugiu? Não lembro, cara. Não lembro. Acho porque tem tanta coisa, aí passaram milhões, foi falando um monte e acabaram passando coisas. Então, vou fazer uma sugestão. Vamos fazer uma coisa diferente. Deixem, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, se eu não abordei tudo, né? Se vocês querem mais coisas, deixem as perguntas de vocês aqui nos comentários, que a gente pode fazer uma outra live sobre isso, ou eu faço um vídeo sobre isso, e a gente vai conversando, porque tem tantas minúcias que, é muita coisa para falar sobre esse assunto, até porque a gente vai entrar em contato com a criação da criança, e isso já gera 1 trilhão e milhões e meio de lives. Quarta-feira que vem, às 8 horas, tem mais live. Se vocês quiserem curtir, ver mais vídeos, desenvolver psicologia no YouTube, deem um joinha, curtam, ajudem a gente a disseminar o nosso trabalho. E curtam a gente aqui também no Diva Pra Elas. Um beijo, até semana que vem.